Prezados irmãos, daremos início à nossa reunião nesse domingo. Apresento-lhes minha saudação, em especial aos irmãos que eu não cumprimentei. Portanto, agora a todos apresento minha saudação, cumprimentando-os com a paz do Senhor. E desejo que a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, se faça presente na vida de cada um. E é o meu desejo que no transcorrer desta reunião sejamos envolvidos por estas bênçãos, e assim acontecendo, não só com o nosso trabalho estejamos louvando e glorificando o reino dos céus, mas também alimentando o nosso espírito com a graça e virtude que fortalece a nossa fé, nos dá entendimento, disposição, coragem para estarmos prosseguindo a nossa jornada, defendendo o nosso direito de uma vida na condição de filho de Deus e naturalmente defendendo a nossa própria existência como igreja do Consolador, nossa querida Santa Vó Rosa, defendendo o ministério do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, portanto, defendendo o ministério de todos os santos da glória celestial, que com poder e autoridade, em nome de Deus, nos abençoam e nos dão o conforto para uma vida feliz e bem-aventurada. Portanto, irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço por aqui estarem e com muita gratidão à Santa Vó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, daremos início à nossa reunião com uma oração. Para tanto, eu convido por gentileza os irmãos sentados para que, havendo possibilidade, se coloquem em pé e em atitude de reverência. Mãos levantadas, cabeças curvadas, olhos fechados. Vamos assim orar, suplicando a inspiração e direção dos céus para o transcurso da nossa reunião. Oremos. Glorioso e onipotente Deus, soberano Pai e Criador, graças te damos, Senhor Deus, por mais esta oportunidade, por mais este dia que nos é concedido, onde temos a oportunidade de estarmos reunidos como apostólicos, seus filhos, e aqui estando, tendo em nosso coração a convicção de fé, de que somos contemplados por Ti, ó Pai, crendo na presença espiritual de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador, do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, que, acompanhados de santos e anjos, designados por Ti, ó Pai, aqui, estando em Teu santo nome, nos concede a unção do Seu Divino Espírito, a unção poderosa que fortalece a nossa fé, alimenta nossa alma e nos dá a força necessária para prosseguirmos a nossa jornada, defendendo o nosso direito de uma comunhão com o Senhor Deus e com todos os Seus santos, e aqui na terra também trabalhando para defender a nossa própria existência, na condição de igreja do Consolador, nossa querida e Santa Vó Rosa, e também igreja onde está o último profeta, prometido por Jesus, o nosso querido e Santo Irmão Aldo. Portanto, ao Senhor Deus e a todos os seus santos, nosso louvor, nossa adoração e também nossa gratidão por mais esta oportunidade que nos é concedida, estarmos reunidos em Teu santíssimo nome. À Senhora Santa Vó Rosa, ao Senhor Santo Irmão Aldo, rogamos a direção e inspiração dos céus para o nosso trabalho. Peço que nos ajudem, inspirando cada ato que aqui será realizado, e também nos ajudem, nos inspirando na meditação da mensagem, o que para nós é muito importante para que possa acontecer nossa evolução espiritual. E assim acontecendo, sermos também mais fortes, mais sábios, para podermos estar defendendo a nossa posição de um povo que é dirigido por esse poder, em nome de Deus e também com a unção do Seu Divino Espírito.
Santa Avó Rosa querida, rogamos também tua bênção, tua graça, a bênção do Senhor Santo Irmão Aldo, para tantos quantos não puderam aqui chegar. E lembramos de muitos outros que sequer possuem esta oportunidade de se fazerem presentes em uma reunião semelhante a esta. Onde quer que estejam eles, que possam também receber a bênção divina, dadas pela Senhora Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, por Jesus, pela Virgem Maria, e que chega a essas pessoas através dos santos e anjos que são enviados para estarem com eles. Pessoas que vivem a mensagem desta igreja com fé e muita sinceridade no coração. Igualmente, desejamos, suplicamos que esta bênção e inspiração se faça presente também nos demais trabalhos de nossa igreja, porque outras congregações, podemos dizer, a grande maioria, nesse dia se reúnem, algumas agora na parte do dia, outras à noite, e que todas com a direção dos céus proporcionem condições para um trabalho onde seja expressada a nossa união, onde, assim acontecendo, somos um só povo, numa só fé e num só objetivo, uma só igreja dirigida pelo poder de Deus. Portanto, é assim crendo e confiando que em teu santo nome, Santa Avó Rosa, em nome do Santo Irmão Aldo, honrando e glorificando a Jesus, a Virgem Maria, o nosso Deus e todos os santos dos céus. É assim confiando que nós declaramos iniciada a nossa reunião deste dia aqui na congregação da cidade de Caçapava. Amém. Cantemos o hino Igreja Forte, número 1 do nosso cenário. Amém. Os irmãos que estão nos lugares poderão se assentar. E juntos, louvando, glorificando o nosso Deus e seus santos, vamos cantar hinos de nosso cenário. Cantemos o hino intitulado O Povo Escolhido por Deus, número 12. Com Jesus e a Avó Rosa, número 52.
Anjinho Pequenino, número 205. Quanto eu gostaria, minha santa rosa, de ser anjinho pequenina e ser incorporado ao coro de anjos, anjinhos pequeninos, que louvam o teu nome, entoando pelos hinos. Gostaria, minha mãe, meu amor, gostaria, minha avó, minha flor, de ser anjinho pequenina e glorificar teu nome divino, cantando, louvando, entoando linda canção de melodia celestial e divina. Como é feliz a vida no céu, como é feliz quem louva o teu nome com santidade, com fé e amor, com divindade, ó Espírito Amém. Irmãos, dando sequência, vamos agora, ainda expressando o nosso louvor através do cântico, ouvir os hinos que o nosso coral preparou para serem então apresentados nesta reunião. Então é muito importante entender, irmãos, que quando o nosso coral canta, os hinos com as suas palavras são mensagens que nos motivam, nos consolam, nos confortam, são mensagens que alimentam a nossa fé e nosso espírito. E naturalmente com a música também expressam louvor, adoração aos santos da glória do nosso Deus. Então vejam que por essa razão é muito importante nós acompanharmos cada apresentação com devoção, fazendo a nossa parte para que aconteça um envolvimento entre nós e o coral, e assim o nosso Deus possa nos abençoar e receber o louvor que é expressado com a presença ou o trabalho não só do coral, mas de todos nós que aqui estamos participando ou realizando esta reunião. Assim sendo, vamos ouvir, cantado pelo coral, o hino intitulado Glorioso Céu de Luz. Cristo.
Prezados irmãos, dando sequência à nossa reunião, passamos para a parte das contribuições e eu vou ler em nosso boletim, no dia 16 de julho, a mensagem sobre as ofertas. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa igreja é a casa do Senhor nosso Deus e Pai e também seu tabernáculo na terra. Portanto, é dever dos seus filhos manter sua obra na terra e divulgar sua glória e seu poder, anunciar ao mundo sua mensagem de salvação e redenção e fazer conhecido o nome da Santa Voz Rosa e que nela se cumpriu a promessa de Jesus sobre a vinda do outro Consolador e o nome do nosso santo irmão Aldo, como santo poderoso de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, para nos ajudar a vencermos as lutas de cada dia. O apostólico não pode se esquecer de contribuir com seus dízimos e ofertas normais e especiais, para que não faltem recursos na casa do Senhor, ou seja, na igreja apostólica. Deve haver constante interesse da parte de cada um. Deve haver constante interesse da parte de cada um e não se esqueçam também dos compromissos e gastos que temos para manter a nossa igreja e divulgarmos o Evangelho do Reino dos Céus que Jesus nos legou através da Santa Voz Rosa e do Santo Irmão Aldo. A Tesouraria Geral da nossa igreja é responsável pelo pagamento dos tributos e taxas, aluguéis, despesas com a folha de pagamento dos funcionários, pagamento do programa A Hora Milagrosa, construções, reformas, adequações de diversas congregações, insumos no geral, entre muitos outros compromissos. Portanto, dependemos da sua ajuda e de suas ofertas. Quem puder fazer mais pela igreja, façam, mas tenham sempre em seu coração que os que fizerem para a grandeza da obra de Deus na terra, terão a sua recompensa, tanto na parte espiritual, como na parte material, na saúde e em toda a proteção celestial. A Santa Voz Rosa não desampara, e nem se esquece do esforço e do amor de cada apostólico. Ela, o Santo Irmão Aldo, e nós da direção da igreja, confiamos na bondade do seu coração. Recebam o nosso abraço fraternal e o nosso agradecimento pela bondade e amor do vosso coração, pelas ofertas por nossa amada Igreja Apostólica. Desejamos-lhes toda a proteção celestial de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Voz Rosa, do Santo Irmão Aldo e de todos os santos e anjos do Senhor. Então, prezados, aí está a mensagem clara, objetiva e, naturalmente, aqui estando, irmãos, temos também nessa nossa presença e envolvimento com a nossa posição de igreja, temos a oportunidade de estarmos apresentando nossas ofertas e, assim fazendo, dando o nosso apoio financeiro para que a obra da igreja, no sentido material, ela possa ser mantida, realizada, e assim acontecendo, a nossa missão, de acordo com o que o nosso Deus nos deu, possamos estar cumprindo na condição de igreja e de maneira bastante especial. Missão de anunciar o nome da Santa Voz Rosa, do Santo Irmão Aldo, anunciarmos a nossa própria existência, apresentando ao mundo o caminho da salvação, o caminho perfeito, onde está Deus e todo o seu poder, caminho onde tantos quantos a Ele se agregam, também acontece o preparo espiritual para uma vida feliz, bem-aventurada e, naturalmente, o preparo para que também todos que assim viverem esta mensagem possam ter entendimento e sabedoria para estar lutando pela vida eterna, o galardão que Deus assim reserva a tantos quantos forem fiéis
a sua vontade e a sua determinação. Portanto, irmãos, é importante entender que a atitude de contribuir, ela é uma obra da fé. A fé é uma virtude. E nós precisamos, com obras, com ações, estarmos, então, demonstrando essa fé. Porque a doutrina, ela é muito clara quando nos diz que a fé sem obras, ela é nula. Então, a nossa atitude de contribuir, dando o nosso apoio financeiro, é também uma ação que expressa a nossa fé. Por exemplo, irmãos, tudo aquilo que fazemos em função dessa existência, com a nossa participação, um trabalho de limpeza, manutenção, um trabalho do coral, o próprio esforço que cada um faz para aqui estar e participar da reunião, isso faz parte desta fé, e com essa atitude de nos esforçarmos para participar do nosso trabalho, naturalmente cada qual na sua posição, não só o ministério, mas também os irmãos membros, tudo isso que fazemos, irmãos, é obra da fé, expressa a nossa religiosidade. Então vejam, irmãos, que isso é um detalhe muito significativo, porque a obra da Igreja Apostólica, ela é mantida pela fé, irmãos, pela fé. Por quê? Porque a igreja, para poder manter o seu trabalho, dependendo de uma condição financeira, para custear tudo que for necessário, não tem nenhuma outra fonte de renda, a não ser as ofertas dadas pelo povo apostólico. Então vejam que isso é importante observarmos para valorizar a nossa atitude de contribuirmos. E, naturalmente, irmãos, cada um fazer aquilo que está ao seu alcance, com amor, com dedicação. Como eu disse ontem, muitas vezes uma oferta que pode parecer pequena, financeiramente falando, mas se ela é apresentada com esse entendimento, e a pessoa faz com amor, e tem consigo o entendimento e a convicção para poder entender, eu estou ajudando a minha igreja, estou dando aquilo que está ao meu alcance. Então, havendo, irmãos, esse entendimento por parte de todos, então a igreja tem o necessário, financeiramente falando, para manter o seu trabalho. E, por outro lado, irmãos, a própria direção da igreja espera de nós esse entendimento, porque eles também realizam um trabalho, irmãos, com fé no povo apostólico. E isso não só com relação à direção hoje constituída, o Conselho Deliberativo, mas o próprio irmão Aldo, muitas vezes falou, confio no meu povo, sei que vão me ajudar. Quando ele elaborava um plano para colocar em prática, ou quando muitas vezes surgia uma necessidade ou uma dificuldade, o irmão Aldo mandava a sua palavra, fazia o seu apelo e dizia, diga a eles que eu confio na minha igreja e sei que vão me ajudar. Então aí está, irmãos, a fé que o próprio primaz, estando aqui na terra, depositava no povo apostólico para que a obra da igreja pudesse ser continuada. E graças a essa fé, com a direção dos céus, nunca faltou o necessário para a obra ser mantida. Porque a própria Santa Avó Rosa deixou uma palavra muito importante. Na obra da minha igreja não vai faltar dinheiro e nem obreiros. Então nós hoje contemplamos, irmãos, esta realidade. Mesmo a própria humanidade passando por dificuldade que nos atinge, nos afeta, em virtude de uma situação econômica que traz dificuldade para o mundo inteiro, irmãos. Vejam que mesmo assim acontecendo, o povo apostólico é um povo feliz, bem-aventurado, irmãos, e como igreja vamos caminhando e a nossa missão vai sendo cumprida. E assim, irmãos, acontecendo, naturalmente, o poder de Deus é exaltado, é glorificado, e Deus pode estar nos dirigindo, nos mostrando como devemos agir, para que haja em cada um entendimento para essa vida feliz, mesmo que na terra ou na vida material existam ou surjam adversidades. Então vejam, irmãos, que é muito importante entender, como eu disse, que a nossa atitude de contribuir é uma expressão de fé, e é esta fé, irmãos, que proporciona condições para que a obra da igreja seja mantida, e nós temos provado, irmãos, que somos capazes, temos provado, porque viemos aí de uma época, de uns dias bastante difíceis,
com uma dificuldade muito grande que assolou praticamente toda a humanidade. Mas a obra da igreja não parou. Houve algumas interrupções de acordo com necessidades, decretos, mas, irmãos, de um modo geral, a obra não parou, continuou sendo realizada e hoje nós podemos então estar cantando vitórias porque somos vencedores. E essa vitória, irmãos, acontece em função da dedicação, do amor e também da cooperação do próprio povo apostólico. Portanto, irmãos, desejo que assim creiam, assim confiem e deixem seus corações, minhas palavras, como um incentivo de fé. Agradeço por tudo que os irmãos têm feito em favor da nossa obra com a sua cooperação financeira. Mas o nosso profeta, irmão Aldo, nos deixou uma palavra bastante importante quando ele disse: muito já fizemos, muito temos ainda a fazer. Então, irmãos, com esta fé e entendimento, vamos nessa reunião, mais uma vez, fazer nossas contribuições, onde eu creio que os irmãos aqui estando vieram preparados para essa atitude de fé e dedicação ao nosso Deus. Cabeças curvadas, vamos orar, consagrando a oferta desta reunião ao nosso Deus. Santa e querida avó Rosa, em teu santo nome, em nome do profeta irmão Aldo, falei aos meus irmãos aqui presentes, algumas palavras como incentivo de fé, onde também apresentei a mensagem que está em nosso boletim, elaborada pela nossa direção. Procurei mostrar, Santa Avó, que a atitude de contribuir expressa a nossa fé, de maneira muito especial, na sua direção, na direção do profeta Santo Irmão Aldo, à nossa frente, e também por tudo que é feito, não só pela direção constituída, mas também em função da dedicação, do amor e também da cooperação do próprio povo apostólico. Portanto, vó, abençoe a todos, dando sabedoria e entendimento para uma vida justa, honrada, onde haja progresso particular e familiar. E se alguém passa por dificuldade e muitas vezes não pode fazer aquilo que deseja, mas que estes tenham no coração entendimento para crer que a senhora Santa Avó Rosa conhece a nossa vida e sabe o que nós podemos fazer para te ajudar. Portanto, é assim crendo que em teu santo nome, em nome do profeta Santo Irmão Aldo, declaramos consagrada a nossa oferta na reunião desse dia, oferta dedicada à obra da Igreja Apostólica aqui na terra. Amém. As irmãs irão passar, cada um no seu lugar poderá então fazer a sua contribuição. Enquanto as irmãs recolhem as ofertas, em nosso boletim estão também alguns avisos, orientações importantes para conhecimento de todos. Quadro de avisos e boletins. Uma cópia impressa do boletim deverá ficar afixada no quadro semanalmente. Não é necessário deixar a anterior, pois está disponível no site. Outros avisos que devem ficar afixados no quadro estão disponíveis no site de nossa igreja, na aba de membros, em quadro de avisos. Solicitamos imprimir os avisos e afixar no quadro de sua congregação. Afixar uma cópia da licença de funcionamento do Habite-se e do AVCB do Corpo de Bombeiros, se já tiverem disponível. Sempre observem as datas de renovação. Lembrete, os documentos originais da igreja devem ficar em uma pasta identificada na secretaria. Cartão de CNPJ, alvará de funcionamento, Habite-se, AVCB e cópia da planta do imóvel. Brinquedos para crianças em nossas reuniões. Conforme orientação antiga do Santo Irmão Aldo, não é permitido trazerem brinquedos para crianças em nossas reuniões. Pedimos que observem esta orientação, pois nossas reuniões são sagradas e merecem de todos o respeito e a reverência. Portanto, sendo os pais responsáveis por seus filhos, devem orientá-los com relação a não trazerem brinquedos em nossas reuniões. Orientações aos membros do coral. Solicitamos a todos os membros do coral, sejam regentes, músicos ou coristas, que fiquem em seus lugares após as apresentações. Somente saiam do lugar por extrema necessidade. Todos os atos no transcorrer de nossas reuniões têm um valor muito grande para todos.
e devemos respeitar cada ato devocional de nossas reuniões, participando com respeito e reverência. Não devem ficar saindo para conversar nos anexos, no estacionamento e muito menos nos salões de ensaio ou salas do regente, que devem permanecer fechadas durante as reuniões. Então, irmãos, são aí os avisos, orientações, portanto, importante para conhecimento de todos. Na sequência, irmãos, teremos agora a apresentação de um hino pela orquestra, hino intitulado A Luz que Resplandece. Amen.
Cantado pelo coral, ouviremos agora o hino intitulado Guarde Bem Esse Nome. O seu nome é sangue.
Amém. Prezados irmãos, dando sequência à nossa reunião, passamos agora para a parte da mensagem, onde juntos estando, temos também a oportunidade de meditarmos em nossa doutrina, e é através da meditação ou da reflexão que nós temos a oportunidade de ganhar mais sabedoria, mais entendimento. E, irmãos, assim acontecendo, ganhamos também força, coragem, para sermos mais eficientes na obra que realizamos, para, na terra, viver e defender a nossa própria existência na condição de igreja. Irmãos, quando falamos igreja, nos referimos a cada um de nós, porque nós somos cada um elemento do conjunto que na terra forma então a igreja apostólica. Então, irmãos, quando nos reunimos para uma reunião, é exatamente a igreja presente, para que com todos os atos devocionais, irmãos, de cada reunião, nós estejamos não só louvando, glorificando, exaltando o poder do nosso Deus, mas também alimentando o nosso espírito para uma vida cada vez mais perfeita na comunhão com Deus e os seus santos. Então vejam, irmãos, que essa presença ou o esforço feito para aqui estar, não só na reunião, irmãos. Eu falei isso quando levantávamos as ofertas, e eu falei que nós, em virtude da nossa fé, nós precisamos apresentar obras. Então, os irmãos creiam que o esforço, a dedicação, feito para servir nossa igreja em todas as ações, vem de encontro a essa fé. A religião, irmãos, é o nosso entendimento, é a situação que nos faz conhecedor da vontade do nosso Deus e nos liga a Ele. Religião, religação. E, irmãos, a religiosidade são os atos expressados em função da religião. Então, por exemplo, quando o coral se reúne para um ensaio, os irmãos se fazem presentes para então com o trabalho, com o ensaio, aprender, preparar, aprimorar, enfim, preparar um programa que vai ser apresentado em cada reunião. Como ontem aconteceu, uma reunião com um programa especial a cargo do coral. E, via de regra, quando vai começar o trabalho de ensaio, o regente ali responsável, a primeira coisa que ele faz é uma oração, pedindo a direção e a inspiração dos céus para que o trabalho possa acontecer em tudo de acordo com a vontade do nosso Deus. E esse trabalho de ensaio também se constitui no louvor, adoração, porque existe um esforço de cada um para participar, assim como é o trabalho de limpeza, a manutenção e assim por diante. E também, irmãos, a nossa missão e responsabilidade de, no decorrer de nossa vida, vivermos essa fé, onde quer que estejamos. Porque ninguém pode pensar que o importante é vir na igreja e fazer parte do trabalho ou aqui participar da reunião. Mas como apostólicos, eu disse aos irmãos que a igreja somos nós. Então, onde quer que estejamos, precisamos ser a igreja. Mas só que essa situação, muitas vezes, ela acontece em situações adversas. No trabalho, na escola, na própria família. Muitas vezes ali, com um número até razoável de pessoas, por exemplo, na escola ou no emprego, ali estamos fisicamente sozinhos como apostólico. Mas precisamos defender a nossa posição, a nossa fé. E se assim fizermos com amor, com dedicação, a Santa Rosa, com os seus santos, em nome de Deus, eles nos amparam, nos protegem, e aí cada pessoa que assim viver vai estar então representando essa existência que somos nós, a Igreja Apostólica. E com as mensagens, onde nos são apresentados os ensinos que foram deixados pela Santa Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, sempre
que nos reunimos, temos ali um tópico, um ponto de doutrina para ser observado, para ser meditado. E, irmãos, vejam que então são os ensinos que fazem parte da nossa doutrina, em todo o sentido da nossa existência, como devemos agir, como devemos proceder, mensagens que apontam como deve ser o nosso proceder. Mas mensagens, irmãos, que não são exortações, muito pelo contrário, são alertas, como aconteceu no passado, santos apóstolos, e de maneira bastante especial São Paulo. Ele, como apóstolo de Jesus, ele foi muito persistente na sua pregação, e em diversos registros estão ali alertas que ele apresenta às igrejas do passado. E hoje, irmãos, o nosso profeta Santo Irmão Aldo, com poder, com autoridade, estando à nossa frente, na condição de supremo pastor, ele, em nome da Santa Voz Rosa, é quem nos deu ou nos dá o entendimento para vivermos esta mensagem com fé, com amor. Portanto, a cada vez que nos reunimos, nós temos a oportunidade de meditar nessas mensagens, e são essas mensagens que nos alertam ou nos ensinam para que a nossa vida esteja em tudo condizente com aquilo que o nosso Deus quer e espera de cada um de nós, num contexto geral de nossa existência, que a mensagem era dirigida a todos. Ninguém pode se eximir desta mensagem, sejamos nós pastores, obreiros, membros do coral, membros da igreja, mas vejam que todos nós estamos inseridos na missão e na responsabilidade de vivermos esta mensagem. Portanto, irmãos, é muito importante nós valorizarmos esta oportunidade e agradecermos a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Voz Rosa, ao Santo Irmão Aldo, aos santos dos céus, por sermos a igreja que tem esse entendimento para poder viver exatamente a vontade do nosso Deus. E a mensagem que temos para a nossa meditação nos apresenta o seguinte título: a verdade do Evangelho do Reino dos Céus. Eis um ensino precioso sobre a verdade do Evangelho do Reino dos Céus e a maneira e o proceder dos homens e dos filhos de Deus. Devem ser santificados, zelosos do bem e de boas obras, pois a humanidade está carente de pessoas justas, bondosas e santificadas. Assim, os filhos de Deus devem proceder a cada dia. Devem ser a luz do mundo e o sal da terra, porque assim como o sal preserva da corrupção e a luz ilumina, os fiéis devem, com seu bom exemplo, ajudar a nossa igreja a salvar os homens da corrupção moral e iluminá-los com a doutrina de Jesus, da Santa Voz Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Devem deixar dos vícios, pois eles corrompem a alma e prejudicam a sua saúde, e evitarem tudo o que mancha sua alma. Não podem ser malcriados e estúpidos com o seu próximo. Precisam deixar o péssimo costume de xingar e falar palavrões que ofendem e criam inimizades e maquerência. Não podem ser vaidosos e nem acompanhar as modas ridículas que não são próprias para os filhos e filhas de Deus, pois ofendem o Espírito Santo do nosso Pai Celestial. Portanto, precisam ser mansos e humildes de coração. Sejam pacientes e justos nos seus negócios e no trato com o seu semelhante. Não enganem a ninguém, mas, portanto, precisam ser mansos e humildes de coração. Sejam pacientes e justos nos seus negócios e no trato com o seu semelhante. Não enganem a ninguém, mas sejam cumpridores do seu dever e de sua palavra. Pois Deus não se agrada com os injustos e maus de coração. Devem ter um espírito puro e consagrado ao bem, à justiça e ao Consolador, como verdadeiros filhos de Deus. Portanto, prezados irmãos, nunca se esqueçam deste ensino sábio e precioso do nosso Deus. Filho meu,
atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinos inclina o teu coração. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Porém, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade no falar, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Portanto, para que uma pessoa seja liberta por Jesus, e nestes dias pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, tem que fazer sua parte, atentando às palavras do Divino Mestre, que disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma grande parte dos judeus que ouviram a mensagem de Jesus, sua doutrina de amor e justiça, não puderam ser livres do pecado, do sofrimento, da miséria moral e alcançar a bem-aventurança que Jesus oferecia, porque não quiseram mudar sua vida. Orgulhosos, continuaram no erro, nas injustiças, e não se converteram dos maus caminhos, e entendam esta verdade de Jesus sobre os dois fundamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticas será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Esta rocha é Jesus, e nestes dias, juntamente com a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, aliados à doutrina e disciplina desta Igreja Apostólica. E continua o Divino Mestre ensinando: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que não vê o perigo e não percebe o mal, que edificou sua casa sobre a areia, e com a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aceitem, prezados irmãos, estes ensinos preciosos da Igreja Apostólica, e coloquem em prática nossa doutrina e disciplina, e vivam como um novo cristão, filho de Deus, livres dos sentimentos e pensamentos maus, dos vícios, do pecado, das injustiças e de toda a corrupção. Transformem totalmente suas vidas, tendo moral elevada, honradez e bons costumes para serem felizes, protegidos e abençoados por Deus nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Mãe Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. Irmãos, aí está uma mensagem clara, objetiva, irmãos, e que nos leva a uma reflexão bastante profunda com relação à nossa missão de vivermos a nossa condição de filho de Deus. Então vejam, prezados irmãos, que viver como filho de Deus, ser uma pessoa que tenha com a sua conduta todas as condições que são pertinentes a uma pessoa que queira viver em comunhão com o nosso Deus. Então vejam, irmãos, que tudo isso chega ao nosso conhecimento, de maneira que a cada dia um conhecimento aumentado, aprimorado, exatamente se nós vivermos o Evangelho de Jesus. Então vejam, irmãos, ainda ontem na reunião, meditando, eu disse aos irmãos que Evangelho é o conjunto de ensinamentos deixados por Jesus. Então vejam que viver o Evangelho é viver exatamente o que Jesus ensinou. Mas vejam, irmãos, que se formos analisar essa realidade, esta verdade, podemos ver que no mundo está um grande número de pessoas que se dizem cristãs.
uma população mundial de quase 8 bilhões de pessoas. Irmãos, 1/3 dessa população. Algo, irmãos, que significa mais de 2 bilhões de pessoas se dizem cristãs. Dizem viver a palavra de Jesus. E aí, irmãos, vejam que em função de heresias ou de interpretações, irmãos, muitas pessoas, dizendo viver o Evangelho de Jesus, criam artifícios ou argumentos para defenderem a maneira de viver contrária à vontade do nosso Deus e se baseiam, irmãos, naquilo que está registrado ou está escrito, irmãos, e de maneira bastante importante, como eu disse ontem, volto a falar, nos evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, eles escreveram de maneira bastante contundente, narrando ali nas Escrituras a vida de Jesus. Irmãos, sua vida, doutrina e também a ressurreição de Jesus. Então, irmãos, alguém poderá dizer ou pensar, mas a palavra é a mesma, irmãos. Mas vejam que a palavra, ela é a mesma, embora existam aí, irmãos, situações como nos foi ensinado, irmãos. Isso, para o povo apostólico, é muito claro. Alguns detalhes dos registros que estão na Sagrada Escritura não foram traduzidos, irmãos, na essência de seu significado. E por isso que muitas situações, somente nós apostólicos é que defendemos. Por exemplo, a fé nos santos, a fé na Mãe Virgem Maria Santíssima, um entendimento bastante perfeito para podermos entender o que é a vida eterna, o que é a salvação. Irmãos, entender o que é a conversão, ou seja, o que é se converter a uma vida totalmente de acordo com a vontade do nosso Deus. E aí, irmãos, isso acontece porque quando Jesus prometeu o outro Consolador, Jesus o fez, porque ele, Jesus, sabia que o ensinamento perfeito, tal qual ele pregou naquele tempo, naquela época, só voltaria a acontecer ou existir quando fosse formado o outro Consolador. Então, os irmãos, observem que entre Jesus e a Santa Vó Rosa se passaram quase 2000 anos. A missão, a Igreja dos Apóstolos, ela teve um tempo de duração, irmãos, que não foi muito longo. Nós sabemos, por exemplo, que São João, apóstolo, ele foi o último a deixar a vida material. E, irmãos, isso aconteceu por volta do ano 90 do primeiro século. Então, os irmãos, observem que depois, é bem verdade, que por um milagre divino, como nós aprendemos, a palavra que Jesus pregou, que os apóstolos ensinaram, por um milagre foi preservado, não caíram no esquecimento. E isso, inclusive, com a participação, com a cooperação muito importante da Virgem Maria Santíssima. Então, os irmãos, observem que após a missão dos apóstolos, deixou, irmãos, de existir uma igreja que realmente fosse dirigida por Deus. Deixou de existir na terra uma palavra, uma doutrina, irmãos, e que fosse realmente dotada da unção do Espírito Santo do Pai, de maneira perfeita, plena e total, conforme Jesus pregou. Por isso que nós, passado todos esses séculos, nós temos entendimento, temos recebido, irmãos, com muita segurança, o ensino que nos faz viver a mensagem que Jesus pregou quando ele viveu aqui na terra. E isso exatamente porque ele, Jesus, se revelou à Santa Vó Rosa, fazendo dela outro Consolador, através da Santa Vó Rosa, formou esta igreja apostólica, irmãos, e com as revelações que ele deu à Santa Vó Rosa, então a igreja apostólica pôde ser formada, tendo para ensinar ou viver uma doutrina perfeita, porque o próprio Jesus, irmãos, foi quem revelou como deveria ser a nossa formação, a doutrina que devemos pregar e viver. Então hoje, irmãos, também com o próprio ministério do Santo Irmão Aldo, essa revelação, ela foi aprimorada, aperfeiçoada. O Irmão Aldo nos deixou fisicamente,
mas ele disse: a igreja está preparada para seguir a sua jornada. Irmãos, isso é muito importante entender, porque, infelizmente, existem pessoas que, devido às influências que o próprio mundo apresenta, muitas vezes em função até de argumentos que ouvem até de pessoas que estão bem próximas, muitas vezes existem pessoas que, por exemplo, dizem: nada tem a ver a vida do corpo com a vida do espírito. E aí, em função desse entendimento, deixam de ser respeitadas as regras de boa moral. Irmãos, aí acontecem as coisas que envolvem as pessoas de maneira negativa, como vem acontecendo. E isso, irmãos, caminhando para uma situação cada vez mais degradante, onde as pessoas, mesmo dizendo que são cristãs, muitos até pregando, ensinando, vivem uma vida onde aquilo que fazem não pode ser, irmãos, aprovado por Deus. E aí, o que acontece? Com a igreja apostólica, os irmãos observem que temos recebido mensagens que vão se completando. E é importante nós observarmos esse detalhe, porque a igreja apostólica, ela prima exatamente por aquilo que é a vontade do nosso Deus, pela qualidade espiritual que deve fazer parte desta vida, irmãos, onde Deus possa se manifestar. Deus tem um poder absoluto, perfeito, pleno e total. Não há nada que possa mensurar o poder de Deus. Mas somos nós, com a nossa vida, nossas atitudes, com as nossas obras, que então damos a dimensão. Somos então a referência. Se mais merecermos, mais recebemos. Agora, infelizmente, irmãos, se não merecer nada, nada vai receber. Alguém poderá dizer: mas Deus, Ele é misericordioso. A misericórdia, irmãos, é uma virtude muito importante, preciosíssima do poder de Deus. Mas a misericórdia, irmãos, é algo que é dado para que uma pessoa não perca totalmente a sua própria vida. Materialmente falando, podemos exemplificar. Quando uma pessoa bate em nossa porta pedindo um prato de comida, damos aquele prato, aquele alimento para a pessoa não morrer de fome. E se é um amigo, uma pessoa que tem uma participação, faz parte do nosso laço de amizade familiar, o que vai acontecer? Pelo mérito, pela consideração, ela é convidada para participar de um evento, irmãos, um almoço, um café, ali todos juntos, numa união de alegria, de amor, momentos alegres e felizes, uma confraternização. Então vejam que espiritualmente falando é a mesma coisa. Vivendo a mensagem de Jesus na essência do seu significado, crendo, confiando em tudo quanto a Santa Rosa nos mostra como regra de bom viver. Isso nos concede o direito de uma vida participando do banquete espiritual, onde está Deus com todas as suas virtudes e alimenta a nossa fé, a nossa alma, dando-nos força e coragem para podermos defender esta vida e viver aquilo que Jesus ensinou. Se assim cada um fazer a sua parte, irmãos, esse entendimento vai sendo cada vez mais aprimorado e nós vamos ter sabedoria para nos defender, desvencilhar de tudo quanto o mundo oferece. E aí, irmãos, nós vemos que se assim acontecer, a igreja será fortalecida. Teremos força, fé, coragem, inspiração para poder educar nossos próprios filhos, para podermos cumprir nosso ministério, para sermos a igreja. Então vejam que se assim acontecer, o reino dos céus é exaltado, é glorificado. Mas para isso acontecer, necessariamente, irmãos, necessariamente precisamos viver o Evangelho de Jesus, tal qual ele pregou. E que hoje, com revelações dadas a Santa Rosa e ao Santo Irmão Aldo, nos é apontado o caminho perfeito para que haja segurança desta vida com Deus, para Deus. E assim possamos ter uma vida bem-aventurada, feliz, mesmo que surjam as adversidades, uma condição normal da vida material. Irmãos, sem luta não há vitória. Então, vivendo aqui na terra com esta fé e esse entendimento, teremos, irmãos, sabedoria para estar sempre nos alimentando com esta graça. E mesmo que exista adversidade, seremos fortes para poder superar, porque a nossa jornada nesta fé, buscando ser cada vez mais perfeito,
prepara o nosso espírito para a vida eterna. E a vida eterna é um galardão, irmãos, dado por Deus a tantos quantos lutam por esse direito. E só irá alcançar esse galardão quem se preparar. E, naturalmente, para que ele seja alcançado, necessário se faz a vida material do corpo aqui na terra acabar. Então, quando a vida material chegar ao final, com esta fé e entendimento, nós temos a condição para estar preparado, o nosso espírito, para ganhar a salvação eterna e assim viver com Deus para todos sempre. Irmãos, o apóstolo São Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25, ele diz assim: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado em tudo o que fizer. Irmãos, então vejam que é muito importante nós observarmos, acatarmos a mensagem, porque ela vai de encontro a esse ensino perfeito, irmãos, que nos foi deixado pelos santos apóstolos, irmãos, enfim, uma mensagem que nos dá a condição para sermos pessoas que, com a nossa perseverança, estejamos com as nossas atitudes, com as nossas ações, externando, expressando a nossa fé para essa vida feliz com Deus e para Deus. E se cada um de nós fizer a nossa parte, irmãos, tenho a certeza que a parte que cabe aos santos dos céus, que cabe a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, eles comandando santos e anjos, fazem o que for necessário para defender a nossa vida espiritual. E naturalmente, se estivermos em comunhão com eles, seremos pessoas vitoriosas, que teremos consolo, conforto, para poder lutar sempre em favor do nosso próprio direito de uma vida em comunhão com Deus. E como igreja, no conjunto, assim acontecendo, seremos, irmãos, pessoas que com a nossa fé, com nossa existência, estaremos testemunhando esse poder, mostrando esse caminho para tantos quantos batem de porta em porta, procurando onde encontrar a verdadeira palavra, a palavra da vida, que sacia a fome espiritual e que prepara almas para a glória do nosso Deus. Portanto, irmãos, creiam assim, e é esta a mensagem que eu deixo aos seus corações, meditando nesta mensagem que nos é apresentada pela direção para a nossa reflexão neste final de semana. Antes de nós encerrarmos a reunião, irmãos, teremos ainda a apresentação de um hino pelo coral, mas eu quero também, mais uma vez, avisar sobre a reunião especial de Santa Comunhão, que vai acontecer domingo próximo, onde a reunião para ministrar os sacramentos será iniciada às 15 horas. Mas durante todo o dia, creio que começar às 8 horas, não é isso? A partir de 8 horas da manhã, vão estar acontecendo aí eventos, café da manhã, enfim, uma sequência de um trabalho que foi organizado para aquele domingo especial, quando aqui os irmãos estarão festejando o aniversário de nossa congregação, 64 anos, isso? 64 anos. Gostaria de estar presente, irmãos, mas vou estar bem longe, lá no estado de Goiás, começando uma escala. Desejo que os irmãos sejam muito felizes, tenham uma excelente festa e que possam continuar nesta jornada e muitos outros aniversários possam ser comemorados, porque isso honra, glorifica, dignifica o nome de nossa igreja aqui na terra. Então vamos, irmãos, ouvir, cantado pelo coral, o hino intitulado Dívida de Amor. Amor.
dia que se passa, devemos nossa vida consagrar, porque deste amor tão puro e santo nós precisamos e haveremos de precisar.
Irmãos, mensagem bastante importante com relação à nossa reflexão. Irmãos, o amor é a primordial das virtudes. Faltando o amor, falta tudo. Então foi esse amor, irmãos, de Deus pela criatura, que fez com que Ele enviasse seu próprio Filho Jesus a esta terra. Ele, Jesus, trouxe a palavra da verdade, nos deixou, selou seu ministério com seu próprio sangue, por amor a nós. E por amor a nós, irmãos, e à humanidade, nos deu o Consolador, nos deu o profeta Santo Irmão Aldo, e nos deu esta igreja, este caminho, para esta vida em comunhão com o nosso Deus. E viver o amor, irmãos, é nós termos o interesse, entendimento, coragem, sabedoria, para lutarmos pelo nosso próprio direito de uma vida em comunhão com Deus, fazendo parte do seu poder e da sua glória. Portanto, irmãos, agradeço a todos pela presença, pela atenção, pelo trabalho de cada um, irmãos do coral, obreiros, colegas de ministério, irmãos membros. Agradeço a todos que a Santa Avó, nosso Santo Irmão Aldo, junto com Jesus, com a Virgem Maria e com os Santos dos Céus, recompense a cada um por tudo que fizerem, exercendo esse amor por esta obra perfeita, da qual fazemos parte, crendo na Santa Avó Rosa e também no ministério do Santo Irmão Aldo, como nosso pastor por excelência. Muito obrigado a todos, em nome de nossa direção, do Santo Irmão Aldo, e até uma próxima oportunidade. Amém. Convido, por gentileza, os irmãos sentados para que, havendo possibilidade, se coloquem em pé e vamos orar, encerrando nossa reunião deste dia. Com reverência, oremos. Ó querida e Santa Avó Rosa, chegando ao final desta reunião, queremos agradecer à senhora, ao Santo Irmão Aldo, pela oportunidade que nos concederam e pela certeza de que, no transcorrer de nossa reunião, fomos dirigidos e inspirados pela senhora, pelo Santo Irmão Aldo, agradecendo também pelos santos e anjos que vieram dos céus para estarem conosco, nos abençoando, nos inspirando e também participando desta reunião, louvando e glorificando ao nosso Deus por nossa existência como Igreja do Consolador. Santa Avó Rosa, querido profeta Irmão Aldo, primeiramente pedimos inspiração para que esta mensagem, essas palavras, como incentivo de fé, como um alerta, fique em nossos corações e produza entendimento para o nosso aprimoramento espiritual, para que possamos ter sabedoria, coragem para vivermos o Evangelho de Jesus com muita fé e amor. E assim acontecendo, tenhamos o preparo que nos faz participante do poder de Deus e também prepara nosso espírito para a gloriosa vida eterna. E da mesma forma que a tua bênção, Santa Avó, tua graça esteja também com tantos quantos não puderam aqui estar, pelos diversos motivos da vida, onde quer que estejam também, que nos acompanhando pela internet, pelo programa de rádio, possam também ganhar esse entendimento para essa vida perfeita com Deus e para Deus. Orando, Santa Avó Rosa, sei que muitos apresentam seus pedidos. A senhora sabe, conhece a nossa vida, inclusive das pessoas que estão com o nome na caixinha de pedido de oração. E que cada um possa receber o que precisa para uma vida justa, honrada, onde exista paz, saúde e felicidade. E isso aconteça, Santa Avó, com a tua bênção, com a bênção de Jesus, da Virgem Maria, com a participação também poderosa do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo, em nome de Deus, com a unção do seu Divino Espírito. Vó querida, abençoe os que não puderam aqui estar, abençoe nossos irmãos que estão por todas as partes desse planeta, muitos acompanhando pela internet, pelo programa de rádio, e não possuem a oportunidade de participar de uma reunião semelhante a esta. Abençoe a todos onde estiverem, eles que sintam tua presença, recebam tua bênção, por intermédio dos santos e anjos que são enviados para estarem com aqueles que lhes são fiéis e obedientes, da mesma forma que cremos e confiamos que a tua bênção, a inspiração do Santo Irmão Aldo, se faz presente sobre todo o trabalho da Igreja Apostólica. E assim acontecendo, esta bênção nos une na condição de um só povo, uma só fé e um só objetivo. Encerrando a reunião, muitos vão para as suas casas, que a senhora abençoe, guarde no caminho que farão, de volta ao lar, dando um regresso feliz, um final de dia cheio de paz. E aos que vão ensaiar, também, Santa Avó, que a tua bênção, a sua inspiração se faça presente no trabalho, de maneira muito especial, quando estarão se preparando para a reunião especial do próximo final de semana, quando estarão reunidos, festejando o mais um aniversário dessa congregação, participando também
da Santa Comunhão. Que o trabalho seja assim realizado e possam ter muita sabedoria, muita fé e humildade para que o trabalho seja cada vez mais perfeito. Portanto, irmãos, recebam todos com muita fé nesta hora a bênção de Deus nosso Pai, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, nosso Consolador. E com muita fé recebam também a bênção, o abraço fraterno e espiritual do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Em nome desses santos, peço a todos com a paz do Senhor, desejando que sejam felizes, bem-aventurados, hoje e sempre com a graça e amparo de todos os santos da glória celestial. Amém. A paz do Senhor a todos, felicidades, até uma próxima oportunidade.